ouvintes do Conexão Cidadão, busca pela inovação, atuação em rede e preocupação com o uso de linguagem mais acessível. Estes foram os principais objetivos da formação em linguagem simples e direito visual, realizada no Tribunal de Contas do Ceará esse ano, em parceria com o TCE de Santa Catarina e com o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará, o IRIS LabGov. Os números dessa formação são muito interessantes, Carol. Olha só, 105 participantes, 20 eventos realizados e 231 medalhas virtuais entregues. Essas medalhas virtuais eram entregues a cada etapa do projeto, como, por exemplo, quando um servidor participava de uma oficina de capacitação. Ao final da formação, foi desenvolvida uma peça gráfica com orientações sobre a forma de obter cópias do processo do Tribunal de Contas. O Laboratório de Inovação e Controle, o LIC, foi o responsável por coordenar a formação em linguagem simples e direito visual. O LIC faz parte do Instituto Plácido Castelo, que é a escola de contas deste tribunal. Para você que está chegando agora no Conexão Cidadão, é muito importante informar que os temas da linguagem simples e do direito visual são algo constante no nosso site. Entra lá, tce.ce.gov.br. Mas não custa nada fazer uma apresentação aqui para vocês. O que é a linguagem simples? Linguagem simples é uma causa social e uma técnica de comunicação. Como causa social, a linguagem simples defende que todos nós temos o direito de entender as informações que orientam o nosso cotidiano. Como técnica de comunicação, ela compreende um conjunto de práticas que visam elaborar textos que sejam fáceis de ler. Essa foi a Heloísa Fischer, uma das principais pesquisadoras em linguagem simples no Brasil, durante minicurso sobre o assunto no canal do YouTube Comunica Simples. Já o direito visual, também chamado de Visual Law, é uma solução para aprimorar e facilitar a comunicação jurídica através do uso de recursos visuais. Tudo começou com um evento, um webinar com o IRIS, já para celebrar essa parceria, né, da inovação jurídica e da linguagem simples. E o nosso projeto consiste em realização de um diagnóstico dentro do tribunal que a gente fez sobre o que as pessoas entendem da linguagem simples, da necessidade de simplificação da informação. Esse que acabou de falar foi o Paulo Alcântara, coordenador do Laboratório de Inovação e Controle. O questionário que o Paulo citou foi a primeira atividade da formação. Gestores e servidores responderam a uma pesquisa chamada Facilitando a Compreensão de Documentos Públicos. Apresentada em março deste ano, Carol, a pesquisa verificou que 95% concorda que é relevante escrever usando palavras mais conhecidas. Já 85% acredita que é importante reduzir a quantidade de palavras dos documentos públicos. 48% nunca ouviram falar em iniciativas de linguagem simples e 58% não conheciam projetos de inovação jurídica no governo. Realizamos uma formação por meio de uma gamificação para motivar e engajar as pessoas. E agora vamos dar início a um programa de forma permanente. Agora, a formação em si, que é essa nossa etapa que a gente está concluindo hoje, celebrando o encerramento, foi composto de um evento de sensibilização, a realização de 4 oficinas de linguagem simples e direito visual, que foram certificadas. Quem participou recebeu uma certificação. Um grupo de simplificação de documentos, que aí já é o trabalho mesmo, mãos à obra, né? O trabalho em cima de um documento real do tribunal. Realizamos, nós, em paralelo com a equipe da Josi, e também dentro desse grupo, 3 mentorias foram contempladas, realizadas pelo IRIS. Foi muito bom porque a gente trabalhava e se reunia com o IRIS já de forma bem objetiva, bem focada, pontual, em cima das possíveis melhorias, né, nesse documento. Complementando o que o Paulo Alcântara acabou de explicar, a equipe do laboratório IVES foi responsável por ministrar as oficinas no primeiro semestre. O grupo de trabalho, ou GT, de simplificação foi formado por vários setores do TCE Ceará. Então, o GT teve o objetivo de colocar em prática o conhecimento adquirido. Exatamente. E para isso, foi escolhido um documento intitulado Pedido de Cópias de Processos.
Na verdade, se trata de uma notícia veiculada no site do TCE Ceará. Por ser um material de alcance externo, o grupo achou interessante fazer uma versão simplificada. O TCE de Santa Catarina também formou um grupo de simplificação. O documento escolhido como modelo pelo TCE catarinense também é proveniente de ouvidoria. Em dezembro, foram apresentados os trabalhos finais em evento online. Durante as apresentações, discutiu-se bastante os desafios para inovar e, principalmente, aplicar a linguagem simples dentro dos órgãos de controle. Vamos ouvir agora a coordenadora do programa Linguagem Simples e Inovação Jurídica do TCE de Santa Catarina, a Josiane Aparecida Corrêa, e também o coordenador do LIC, Paulo Alcântara. Quais eram os desafios, né? Então, o apego a jargões técnicos, ao controlês, ao burocratês, ao juridiquês, um pouco, de um lado, uma resignação de manter a tradição de escrever como sempre escreveu, afinal a gente é forjado, né, nas universidades para usar aqueles jargões, né? Então, uma certa resignação e, de algum lado, é uma coisa que é um pouco uma falta de humildade intelectual às vezes, porque a gente tem que ter essa humildade para mudar, porque uma pessoa que sabe tudo não aprende nada. Né? Então, a gente tem que enfrentar isso. Não é um desafio meu ou do outro, é um desafio nosso, né? E uma certa dificuldade que as pessoas têm de sintetizar, porque realmente simplificar demora mais tempo, às vezes, do que escrever um texto extenso. Então, a gente tem que exercitar a redação. Por falar em exercitar a redação, o documento simplificado pelo grupo de trabalho do TCE Ceará passou por várias versões até chegar a um resultado final. Vale destacar aqui o grande trabalho desempenhado pelos designs da assessoria de comunicação, Lorena Barbosa e Wesley Bernardo. Os aprendizados e desafios e avanços. A gente aprendeu que a tarefa de simplificar não é nada simples, envolve muito suor, muita concentração e dedicação, né? E precisa se trabalhar de forma multidisciplinar. De maneira nenhuma um grupo só vai conseguir simplificar, depende de quem escreveu o documento, depende da área técnica que passa as informações para os documentos ou para as informações. É realmente uma atividade colaborativa. A gestora de redes do Laboratório Íris, Natália Esper, apontou que uma das competências para inovar no setor público é a iteração, ou seja, repetir para gerar conhecimento. Muito interessante quando o Paulo apresentou, eu estava olhando o slide do depois, o documento em si, sensacional, uma transformação. Agora, não sei se vocês notaram, estava ali, versão 6. Olha a importância da resiliência, da iteração, né? A iteração é uma das competências do governo digital, prevista inclusive pela OCDE, Organização pelo Desenvolvimento Econômico, né? Cooperação pelo Desenvolvimento Econômico, das competências de inovação no setor público ali, essa iteração, né? Ou seja, fazer uma versão e testar, e mudar, e aprimorar. Então, eu amei o documento, mas eu também amei o versão 6, porque é isso, não tem que ter medo de dizer que a primeira vez não vai estar melhor, porque não vai estar mesmo. Inovação é isso, é aprender com o processo. Já a Mariana Zonari, gestora de inovação jurídica do Íris, ressaltou a importância da trajetória para se alcançar os resultados. Muito mais importante do que o resultado que vocês vão apresentar aqui, do que o TCE de Santa Catarina vai apresentar, o TCE do Ceará vai apresentar, para mim, é o processo, né? É o caminho que a gente teve até chegar aqui, né? Então, só o fato de a gente ter passado por todas essas oficinas, essas mentorias, as tentativas de simplificação de todos esses casos, eu tenho certeza que já plantou uma semente aí em cada um dos órgãos de vocês, já mudou a cabeça, a forma de pensar de cada uma das pessoas que fizeram parte desses projetos. Os grupos de trabalho do TCE Ceará e o de Santa Catarina querem continuar as atividades, pensam na criação de núcleos de simplificação e até o surgimento de novos agentes de linguagem simples. Até porque, Carol, o desenvolvimento das instituições não acontece assim, de um dia para o outro. O material simplificado pode ser acessado no site do TCE Ceará. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do assunto desse episódio. Se você tiver alguma sugestão de tema ou alguma dúvida sobre algum assunto que falamos aqui, escreva para a gente. O nosso e-mail é comunicação@tce.ce.gov.br.
Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, podcast oficial do TCE Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação. Até a próxima, pessoal. Até o próximo episódio.